pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabi Thomas, bem-vindos ao Saúde Consciente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Aqui no meu canal eu falo sobre narcisistas. A maioria das coisas que eu falo é sobre narcisistas. Mas muitas pessoas têm dúvida entre o que é sociopata, psicopata, porque como eu já expliquei para vocês, um psicopata é narcisista também. E um sociopata é também narcisista. Então, quando eu falo narcisista, meio que envolve tudo. Mas eu quero que vocês vejam a diferença, porque muitas vezes vocês acham que estão falando sobre um narcisista, estão falando sobre um sociopata, ou então sobre um psicopata. E foi por isso mesmo que eu fiz aquela série de vídeos com a entrevista do sociopata. Vou colocar para vocês aqui verem, porque daí vocês comparem a personalidade dos dois, muito diferente, e as duas muito más. Mas é bom a gente entender com quem a gente está lidando, porque a gente precisa entender que existem pessoas assim. Eu, como vocês, fiquei desiludida e não quis acreditar, vivi na negação. Não é possível que exista gente assim, não é possível, dava desculpa. E por isso que eu fiquei no meu relacionamento com um psicopata por 7 anos. Mas depois que a gente descobre que essas pessoas são esse tipo de personalidade é real, não é invenção da nossa cabeça, não é desculpa que a gente está dando porque a gente teve um dia ruim. Quando a gente descobre isso, a gente cria mais forças para sair de perto desse tipo de pessoa. Então, eu vou fazer uma série desses vídeos aqui sobre psicopatas agora para vocês. Gente, os vídeos dos psicopatas são muito fortes, eles perturbam mesmo, sabe? Maquiavélico as coisas. Então, tem muito gatilho. Se você acha que você não está forte o suficiente para assistir, não assista, porque é difícil de ouvir umas coisas. E eu vou estar traduzindo para vocês como eu fiz com os vídeos do sociopata. E assim, quando eu assisti, eu também entrei em choque, me deu uns gatilhos, sim, não vou mentir para vocês. Mas acho que agora eu já tô bem para poder fazer esses vídeos para vocês agora. Então, gente, só para explicar rapidinho a questão dessa entrevista que eu vou traduzir agora, uma mulher em 1996 fez essa entrevista com esse psicopata que chama Robert. Esse psicopata molestou a filha postiça, a filha da mulher dele com outra pessoa. Então, ele explica nessa entrevista como é que ele chegou nessa conclusão, como é que foi o comportamento dele e como ele pensou para chegar na conclusão do que ele queria fazer. Então, a gente entra meio que na cabeça deles para a gente ver, ele não tem, eles contam como se fosse contando sobre jogo de futebol, porque eles não têm empatia, então eles não sabem como a gente estaria chocado de ouvir tudo isso, como também eles não veem como eles podem ter causado mal para outras pessoas. É isso que eu falo que eles não sentem. Eles sentem sim, é claro que eles sentem ódio, eles sentem, mas quando tem a ver com arrependimento e empatia, não tem. Eles nem sabem o que é isso. Diferente do sociopata que vocês viram na outra entrevista. Esse cara aqui fala como se não fosse nada, sabe? Então, não tem a menor ideia. Então, gente, vamos lá. Vamos para a entrevista para vocês entenderem direitinho. It started about the age of 1. Eu comecei a tomar conta dela desde que ela tinha 1 ano. When I was the punisher, I was the one who decided punishment over the children. Eu era a pessoa que decidia quem ia punir as crianças. I was the one who spanked the children. Eu era a pessoa que batia nas crianças. I was the one who punished the children. A pessoa que punia as crianças. And if I seen the children doing anything wrong, even bickering and arguing amongst themselves, e se eu visse as crianças brigando, gritando um com o outro, I would whip them and tell them, just kids playing. Eu arrancava eles de lá e você sabe, as crianças brincando. I would tell myself, well, she's not going to be like that. Mas eu falaria para mim, ela não vai ser assim. She's going to be perfect. Ela vai ser perfeita. Right. Uma amiga perfeita. E tá falando de uma menininha de 1 ano de idade.
Ele And I falou didn't isso pra ela. molest her then. Ele fala, mas eu não molestei ela naquela época. Perfect mate. A mulher pergunta à entrevistadora, o que você quer dizer com perfeita amiga? Daí ele fala, perfeita amiga. I was grooming her to fit me. Ele falou, uma perfeita amiga. Eu estava cuidando dela para que ela fizesse o que eu queria. To fit me. Para caber em mim, caber na minha vida. Olha só essa cara, meu. Dá até um treco assim no coração, gente. At what age? I started at about a year. I started grooming her, whooping her, and telling her this. Ele fala, quando ela tinha 1 ano, foi aí que eu comecei a gritar com ela, brigar com ela, bater nela. To do this, not do that. Falar fazer isso, não fazer aquilo. Then I molested her at 18 months old. Daí eu molestei ela quando ela tinha 18 meses. And I thought to myself, I said, well, this is going to be easy. E daí eu falei para mim mesmo, isso aqui vai ser fácil. This is going to be easy. I'm going to have my own child. Vai ser fácil. Eu vou ter a minha própria criança, My own stepdaughter. minha própria filha postiça. Which is really not blood related to me. And I'm telling myself this. E ele falou, e eu falava essas coisas para mim, porque ela não era relacionada comigo com sangue. Não era da mesma família. Things. It's not blood related to me. When she grows up to be 14, 15 years old, Quando ela crescer e tiver 14, 15 anos, I will have the perfect sexual mate. eu vou ter a amiga perfeita para ter relação sexual. For sexual purposes. Anything else didn't matter. It O resto não importa. was sex. That was it. Era só sexo e só. I didn't care about, really, honestly, I didn't love the child. Ele falou, eu não ligava. Pra falar a verdade, eu nem amava a criança. I wanted the child for my own purposes. Eu queria a criança para satisfazer as minhas necessidades. I was the one potty training her. Eu era a pessoa que estava ensinando ela a fazer xixi e cocô na privada. Okay? My wife let me potty train her. Ele falou, a minha mulher me deixou fazer isso. I potty trained her. And at the first when I was potty training her, I gave her a break. Every now and then she could use the bathroom in her pants. But I would. Ele falou, de vez em quando no começo, eu dava uma brecha para ela. Eu não fazia nada quando ela fazia xixi na calça. Setting her on that stool for sometimes hours at a time, telling her to use the bathroom there. Ele colocava ela no assento da privada e às vezes deixava ela por horas lá, até ela fazer. She started doing it. She started using the potty, and then Então daí ela começou a usar a privada. all of a sudden I've been doing this for about 3-4 months. Fazia 3, 4 meses que eu estava treinando ela. She got good at it, and then all of a sudden she would use the bathroom in her pants. E ela já estava bem, mas daí de vez em quando ela fazia xixi na calça. And I would tear her hide up. E ele fala, olha só a expressão que ele usa. I would tear her head up. Quer dizer, ele arrancaria a cabeça dela, né? Mas é claro que não fazia isso, vai saber, né? Esse cara é um louco. Mas ele acabava com ela, batendo. I would actually put bruises on her butt. Ele até colocava machucados roxos no corpo dela. By spanking her, by using the bathroom in her pants. Pelo fato de ela ter feito xixi na calça. How'd you get little kids to sit on the potty for hours? That's all for a long time. Yep.
Daí a mulher pergunta, a entrevistadora, como é que você fazia para uma criança pequena ficar sentada numa privada por tanto tempo? 2 horas parece bastante tempo. Daí ele fala, Don't scream. eu ia gritar, eu gritava Or you gonna use that potty and you ain't gonna get off that potty till e gritava, você vai ficar aí, você vai sair daí you use that potty. Have you used the potty yet? quando eu quiser. Daí ele perguntava, você já usou a privada? E se ela falasse não, You're gonna sit there until you use it. então você vai ficar aí até você usar. Então ele deixava a criancinha sentada no banheiro até fazer xixi, daí ele deixava sair da privada. Foi assim que ele ensinou, com um grito e batendo nela. And as I look back, I was done that way. Ele fala, e quando eu olho pro meu passado, foi assim que fizeram comigo. Same way she was done. Foi a mesma coisa que eu fiz com ela. How was you justified in your head? Just right in my head, she's gonna do what I want her to do. That's it. E a mulher pergunta, como você justifica isso tudo? Ele fala, porque eu queria que ela fizesse o que eu queria. She's gonna use the bathroom. She's going to Ela vai na privada, ela vai fazer xixi da privada. let's say I told her that Daddy loves her. Olha só. Ele falou pra ela que ele amava ela, Daddy's gonna take care of her. que o papai vai cuidar dela. Por que tanta dissonância cognitiva? É isso que eu falo pra vocês, gente. Quando a gente crescia, quando a gente era pequeno, óbvio que não deve ser nesse nível, mas muitas pessoas também passaram por isso, nesse mesmo nível que esse cara que tratou a menina. Mas sabe, é isso que eu falo nos meus vídeos. Eles vão, batem na gente, xingam, e daí falam, ah, eu te amo, papai quer o melhor de você para você, entendeu? Por isso que a gente fica confuso. O que é amor? A gente não sabe o que é amor. And Daddy's gonna give her anything she wants, O papai vai dar para você tudo o que você quiser, as long as she does what Daddy tells her. só se você fizer o que o papai quer. I got married at 19, and I kind of like refrained from, or tried to refrain from sexually acting out with any other. Ele falou, eu casei com 19 anos e desde então eu tentei não ter muito sexo com outras pessoas, Ladies besides her, a não ser ela, a menininha. because I knew that AIDS was coming out, Ele falou, porque eu sabia que AIDS estava por aí and I knew that diseases were very frequent. e sabia que as doenças eram bem frequentes. And I started thinking to myself that if I stick with this one girl E eu comecei a pensar, se eu ficar só com essa menina and just groom her for e cuidar dela one woman, até ela virar uma mulher, I would groom her and get her to do what I want her to do. eu vou conseguir que ela faça tudo o que eu quero que ela faça. And eventually she did. E eventualmente ela fez. She done what I asked her to do. It Fazia tudo o que eu queria que ela fizesse, was no problem. sem problema, It was a little at a time, um pouquinho de cada vez. and I done it. And I manipulated and coerced her. E eu fiz isso, eu manipulei ela, eu fiz trocas Manipulation, coercion, violent behaviors, com manipulação, trocas, violência, striking her, batendo, get her so drunk she'd pass out, and deixando ela bêbada, tão bêbada que ela desmaiava, I do what I want to with her. e eu fazia o que eu queria com ela. I force myself upon her. Me forçava nela, fazendo sexo, When she was passed out, quando ela estava desmaiada, de bêbada, and did what I pleased. fazia o que eu queria. And sexual behavior got real out of whack. E nosso relacionamento sexual ficou muito fora de controle.
Yeah, I made her force objects into her vagina. Ele fala, eu forcei ela a colocar objetos na própria vagina. I made her. Gente, você vê que eles falam assim como se fosse qualquer coisa, sabe? Faz tão mal isso, ver essas coisas. Ai, Forced her into watching pornographic material ele forçava ela a assistir filmes pornográficos, and stating that I wanted to do that certain thing. dizendo pra ela que ele queria fazer aquelas coisas que ela, do vídeo com ela. To her. I wanted to have sex with her constantly. Eu queria transar com ela constantemente. This was every day, 3 or 4 times. I would get it, want it as Ele falava, era todo dia, 3, 4 vezes por dia. many times in the day as I could get it. Quantas vezes no dia que eu podia, que eu conseguia. And I have got it up to 6 times in one day. E eu consegui levantar, eu cheguei até levantar 6 vezes por dia. And still I did not have enough. E mesmo assim eu me sentia que eu não tinha o suficiente. Você vê, gente, isso daqui é um comportamento de um agressor sexual, né? É o comportamento de um agressor sexual, que não passa também de um psicopata. I wanted more. It was like a fix. Então eu queria sempre mais, é como se fosse um vício. I wanted it. And I did anything I could to get it. Eu queria, eu fazia tudo que eu podia fazer para conseguir. And how many victims did you have total? A entrevistadora pergunta, e quantas vítimas você teve no total? I had a total of 24. Me disseram que foi 24. Now, Agora, até agora. I'm looking to see if I have any more. Eles estão vendo se eu tenho mais alguma. And were these, you said these were all kids except 2. No, E a entrevistadora fala, e você disse que todas elas foram crianças? oh, yeah, well, they were under the age of 18. Most of Ele falou, a maioria delas, todas foram com menos de 18 anos de idade. my victims were the age of 11 A maioria das minhas vítimas tinham de 11 to anos 16. a 16. And how did you get control of them? Was it through force and control? Daí ela pergunta, a entrevistadora, e como é que você conseguiu manipulá-las, forçá-las em fazerem? It was manipulation. No, it wasn't violence. Foi violência? Ela perguntou. Daí ele falou, não, não foi violência. Was more like manipulation. Foi manipulação. It was coercion. Foi troca. It was like, I'll buy you this. I'll give you that. Eu vou comprar isso para você, eu vou te dar aquilo. And treating them like a person. E tratando essas crianças como pessoas. They were just objects. Mas elas eram apenas objetos. Olha a cara desse idiota, meu. They were just objects. I was doing anything in my power Eram só objetos. Eu estava fazendo tudo o que eu podia no meu poder to get them para fazer com que to eles give sex. Give it transassem up. And that's what I comigo. used to tell them. I said, give it up. Eu fazia de tudo para fazer com que elas transassem comigo. You know, after I would have done, say, groomed, Depois de eu ter cuidado delas, fazendo as coisas que elas queriam, né? Que ele tinha falado que faria. them up, and then they would comply. Daí eu falava para elas transarem comigo como uma troca e elas iam. Imagina as crianças, elas provavelmente se sentiam culpadas, tô devendo, sabe? Ele me deu isso, eu preciso dar aquilo, ou com medo, vai saber. Mas essa cabeça desse cara, meu,
Ele olha com nojo, ele fala como se não fosse nada. Ai, I would buy them beer, get them drunk, eu comprava cerveja para elas, deixava elas bêbadas, get them high, get them, deixava elas doidonas, com drogas. any way that I could manipulate De qualquer forma que eu podia manipular a woman or a girl, uma mulher ou uma menina a child ou uma criança into having sex, I would do it. para transar comigo, eu fazia. In this section, you will see the lack of attachment to it. Daí a entrevistadora fala, né, durante o vídeo, nessa parte você vai ver a falta de apego que ele tem com as pessoas. É aí que a gente vê a psicopatia dele, é aí que é a prova mesmo da psicopatia. A falta de apego, a falta de empatia. Nessa parte aqui, porque até agora foi mais esse negócio de agressão sexual. The best way to fool people is to help them. E ele fala, a melhor forma de fazer alguém de idiota é ajudá-los. Is to ask what they want, ask what they need. Pergunta o que eles querem, pergunta o que eles precisam. Do they need any help doing anything? Você precisa de ajuda para fazer alguma coisa? Do they need any money? Eles precisam de algum dinheiro? Or do they need their car fixed? Do Eles precisam de café? Quer que eu pegue o they cafezinho? need the grass cut? Quer que eu corte a grama? Do they need their children looked out for? Quer que eu cuide dos seus filhos enquanto você sai? Do they need a job? Você quer um trabalho? Está procurando trabalho? Do they need anything Qualquer coisa. to get them to think that I am Qualquer coisa para que elas pensarem a decent person que eu era uma pessoa decente and want to help. e queria ajudar. Trust me. Então, confia em mim. I will help. Eu vou te ajudar. And overall, that was a flat out lie. E tudo isso era tudo uma mentira. Olha só a cara dessa risadinha de canto de boca que a gente conhece. A gente conhece quando eles fazem nesse milésimo de segundo enquanto eles brigam com a gente vê essa risadinha. Ai. Why do you think makes people so trusting? A mulher perguntou, o que você acha que faz as pessoas confiarem em você? Well, what do you mean as far as trusting Trusting you. me? E perguntou, o que você quer dizer? As pessoas confiarem em você. Because to trust me, I thought that I could be trusted. Confiar em mim, eu achava que eu era confiável. To a certain extent. Até um certo ponto. But behind their back, no, I would take things from them, Mas pelas costas deles, eu tirava, steal from them, eu roubava deles. scope out things that I could steal. Planejava coisas que eu podia roubar. Just see what I could get Só para ver o que eu conseguia out of somebody. de alguém. Just get what I wanted. Ter o que eu queria. That's what I wanted. I see something É isso que eu fazia. Se eu vejo uma coisa, to get somebody to trust me. Like, se eu vejo uma coisa que pode fazer alguém confiar em mim, say if I was to go over and cut this person's grass, por exemplo, se eu ia e falava para alguém que eu ia cortar o mato, a grama de alguém, fix his car, arrumar o carro de alguém, loan him some money, emprestar dinheiro, and then if I see something I want, like e se eu dissesse para ele alguma coisa que eu queria, he's got a nice stereo, por exemplo, um rádio legal, then and I would set it up. I would say, hey, well, he's not home at such. então daí eu pensava, bom, ele não vai estar em casa em tal hora, Such a time.
that'd be the perfect time to go Então, a hora perfeita de eu lá me arranjar um rádio. in stereo. So I'll say, hey, he's gone. Então, ele pensava, ele foi embora, ele saiu. I know exactly how to get in through Eu sei exatamente como entrar na casa dele the pela back way. parte de trás da casa. I'll even go into his house and open a window so I can. Eu até iria um dia antes na casa dele para abrir uma janela para que no dia seguinte eu fosse roubar o rádio. Come in here tomorrow, steal his stereo. I was looking out for number one. Olha o que ele fala. Eu estava cuidando da pessoa mais importante. For me. Eu. I didn't have any empathy Eu não tinha empatia for anybody else because por ninguém. it seemed to me nobody had any empathy for me. Porque é a mesma coisa comigo. Ninguém tinha empatia comigo. I wasn't going to give anybody any empathy who didn't give it to me. Eu não vou dar a ninguém empatia se eles não dão de volta para mim. And that was it. That was bottom line. E é isso. Esse é o ponto-chave. I didn't have people cry for me Eu não tive gente chorando por mim or tell me, ask me if I needed anything. ou me perguntando se eu precisava de alguma coisa. Then, you know, I wouldn't use any empathy. I would Então eu não tinha empatia por ninguém. fake it. Ele fala, eu fingiria Fake empathy. Like saying, I know ter how empatia. you feel. Dizendo, eu sei como você está se sentindo. I've been in that situation Eu também já estive nessa situação. before. I've done that and it didn't turn out all that hot. Eu fiz isso e não adiantou, não funcionou. And I would fake it. Eu fingiria. There wasn't no empathy there. That was just a show. That Mas isso tudo era mentira, era só um show. was to tell. That was just to get the person to say, well, hey, you know, Só para as pessoas chegarem e dizerem, it seems like you're parece que ele é um cara legal. pretty good fellow. And yeah, that was manipulation all the way. E ele falou, isso aí era só manipulação. É isso, gente. Que absurdo. Né? Não é chocante um treco desse, gente? Sabe, a pessoa fala como se eu estivesse dando uma receita para alguém. Tudo isso que ele fez com alguém. Sabe? Acabou com a vida de uma menina, de pelo menos 24 meninas, mulheres. Esses são os psicopatas. Espero que vocês estejam conseguindo ver a diferença entre o sociopata e o psicopata. Se vocês não viram a entrevista do sociopata, assiste. Vai lá e assiste. Eu vou colocar o link aqui de novo para vocês, tá bom? A gente precisa de Deus na nossa vida. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, passa aí embaixo que eu vou deixar o link para vocês. Obrigada, queridos.